no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Segunda-feira, 16 de dezembro. Ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do Jornal O Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Você confere nesta edição. Ricardo Salles diz que COP25 não deu em nada. Trump deve sofrer impeachment esta semana, mas não deixará a presidência. Caixa começa a pagar auxílio a pescadores e último lote do imposto de renda. Felício envia à Câmara proposta para reforma da Previdência. Compartilhamento de carros elétricos começa em São José dos Campos. Estas e muito mais notícias nesta edição, logo após o comercial. Fique com a gente. Estamos de volta ao vivo com o Abre Aspas desta segunda-feira. Comigo, nosso jornalista Douglas Cruz e o comentarista convidado, o advogado Dr. Tarcísio Soares. Muito bom dia, senhores. Bom dia, Glauco. Bom dia, Glauco. Bom dia, Glauco. Bom dia, doutor. E bom dia aos nossos internautas. Lembrando que você pode participar, comentar, sugerir aqui no Jornal Abre Aspas. Temos aqui a primeira participação do dia, Glauco. Começamos cedo. Começamos cedo. Daniel Corrêa mandando um bom dia pra gente e perguntando se a greve acontece ou não. Manda pra gente qual greve você está falando, Daniel. E até o momento a gente não tem informações de greve aqui no Vale do Paraíba, não. Então nossa redação vai estar apurando. Qualquer notícia a gente dá ao vivo aqui. Legal, obrigado, Daniel, por já fazer a primeira participação nesta segunda-feira. E vamos às notícias de hoje. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, lamentou neste domingo a falta de acordos durante a 25ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, conhecida como COP25. Em seu Twitter, o ministro afirmou que a COP25 não deu em nada e prevaleceu o protecionismo de alguns países. Confira o vídeo. Hoje é sábado, 4h30 da manhã para o domingo aqui em Madrid, na COP25. Infelizmente, apesar de todos os esforços do Brasil para ajudar na consecução do Acordo de Paris, aqui na regulamentação do artigo 6º, não foi possível encontrar um texto que fosse de comum acordo. Prevaleceu, infelizmente, uma visão protecionista de fechamento do mercado e o Brasil e outros países que poderiam fornecer créditos de carbono em razão das suas florestas e boas práticas ambientais saíram perdendo. Ainda assim, o Brasil segue firme no seu trabalho de atrair recursos para o Brasil e para os brasileiros. Pois é, a ausência de acordo em torno de uma proposta de regulamentação foi um dos principais gargalos da conferência. Na tentativa de se chegar a um acordo em torno do texto, a conferência, prevista para terminar na sexta-feira, acabou se estendendo pelo final de semana. A discussão envolvendo os créditos de carbono foram adiadas para o próximo ano. As discussões geraram em torno da criação de regras para o comércio de créditos correspondentes ao corte de emissão de gases do efeito estufa. O Brasil pleiteava usar esse mercado para receber recursos, especialmente de países que mais geram emissão de gases estufa. Aprovado em 2015, o Acordo de Paris estipula uma série de medidas para os países reduzirem esses gases a partir de 2020. O objetivo é conter o aquecimento global abaixo de 2 graus Celsius, preferencialmente em 1,5 até 2030. Ao assinar o acordo, o Brasil se comprometeu a reduzir suas emissões desses gases em 43% até 2030, sem necessidade de ajuda externa. Pois é, Glauco, a gente já teve aqui vários comentários aqui na nossa transmissão. Temos a Ana Souza, sempre querida, mandando bom dia pra gente. Bom dia pra você também, Ana Souza. Assim como também fez a Janete Aparecida de Andrade.
Temos o Arnaldo Marques mandando os buenos dias, hombres. Será que temos uma participação da Argentina aqui? Nosso comentarista da Argentina. Mas vamos lá falando desse caso aí do meio ambiente. O artigo 6 aí do Acordo de Paris trata principalmente do mercado de carbono e é considerado um dos mais complexos, como você acabou de falar, tenta limitar a alta do aquecimento global e até 1,5 grau até 2030. Por meio desse mercado aí, um país que não consegue manter suas emissões de carbono dentro das metas poderia pagar a um outro país que emite menos e dessa forma compensasse essa diferença. São chamados os créditos de carbono. O país que emite menos vende seus créditos a outros países que emitem mais. Ou seja, um país que emite menos gás carbônico teria crédito e poderia até conseguir empréstimos de países mais desenvolvidos, que é o que Ricardo Salles estava pleitando lá. Mas, doutora, não sei qual a sua opinião, o Ricardo Salles, assim como a política do novo governo, tem uma política muito de enfrentamento na questão do meio ambiente, que diz que o Brasil é referência, enquanto alguns casos, como a das queimadas da Amazônia, entraram muito em exposição nesse ano. Então, o que você acha dessa política de enfrentamento que agora está tentando um crédito? Você acha que essa estratégia deve funcionar para o caso do Brasil? Eu não sei, a questão do enfrentamento é relativa. A gente tem uma situação do país como uma reserva florestal do meio ambiente, do ecossistema. Os outros países já destruíram todas as reservas, os Estados Unidos tem muito pouco. A gente tem uma área cultivável bem menor do que esses países. Isso é uma questão a ser analisada. O segundo aspecto os países estão dispostos a pagar algum imposto pelo Brasil manter. E a terceira questão, que é mais importante para toda a população, é o que a planeta precisa de reservas. Então nós temos que ter cuidado, talvez não dependemos de ajuda externa para isso, todos reduzirem a emissão de gases e nós aprendemos a fazer uma nova economia baseada no que nós temos, fazendo que isso seja melhor para a população do país e consequentemente para o mundo. Então a gente não pode depender disso, porque eu acho difícil os países resolverem pagar para o Brasil, porque isso aí entra uma questão muito complexa. Eu acho que o enfrentamento é sempre ruim, mas às vezes a gente tem que colocar posicionamentos fortes contra algumas intervenções em relação ao Brasil. Perfeito. Não sei se procede, mas ao longo de bastante tempo a gente vem referenciando que exatamente, como o doutor falou aí, exatamente os mais desenvolvidos, a bem da verdade, são os que mais têm resistência com relação a tudo isso aí, visando única e exclusivamente o lucro. Sim. Mas é uma questão interessante em relação à China. A China foi considerada, e era realmente, um dos maiores emissores de gases e problemas de meio ambiente. Hoje ela está numa situação muito melhor e ela passou a produzir equipamentos para despoluir o mundo inteiro, em empresas, indústrias, cidades, uso de carros elétricos, energia renovável. Então, a gente pode fazer isso transformar. Então, alguns países, os Estados Unidos, colocou uma posição muito grave em relação a isso. Só que as empresas nos Estados Unidos não adotaram a mesma atitude do Trump. Exatamente. Então, às vezes, o Macron brigou com o Brasil, mas ele brigou em razão de um problema que ele tem político. Então, a gente precisa saber diferenciar isso. Eu concordo plenamente com quando o senhor diz a respeito do enfrentamento. Às vezes, ou se bate na mesa, senão nós seremos reféns de tudo. Vamos ficar esperando alguém dar dinheiro. Nós não podemos participar disso. Exatamente. Nós temos que desenvolver o Brasil. Exatamente. E o presidente Jair Bolsonaro quer incluir os policiais condenados no indulto de Natal. Abre aspas. O indulto não é para determinadas pessoas, mas sim pelo tipo de crime pelo qual ela foi condenada. Vai ter policial sim. Civil e militar, tudo lá, disse o presidente. O indulto é concedido por decreto presidencial para perdoar presos condenados a determinados crimes não violentos. Bolsonaro havia prometido em agosto conceder indulto aos policiais. No entanto, segundo o jornal Estadão, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, vinculado ao Ministério da Justiça, contrariou a promessa do presidente e elaborou proposta para o indulto natalino deste ano, sem incluir os policiais presos. O texto ainda não passou por sua aprovação.
Temos mais participações aqui. José Santos mandando bom dia pra gente, muito bom dia também. E respondendo aqui ao Daniel Corrêa, que estava perguntando da greve, ele citou que é a greve dos caminhoneiros. Não chega nenhuma notícia para nossa redação de greve dos caminhoneiros nesse momento, Daniel. Qualquer atualização a gente vai estar passando para você. Bom dia também a Jaqueline de Andrade, ao Luiz Rosa, que manda aqui um bom dia ao amigo Glauco e a todos nós aqui da bancada, muito obrigado. Agora falando desse caso aí de induto. Doutor Tarcísio, eu sei que não é a sua área de especialidade, mas brevemente você pode dar uma diferença aí pra gente? O que é o induto de Natal, o que é saída temporária? Porque às vezes o pessoal se confunde bastante o que é isso, né? O induto é um perdão, então ele vai reduzir a pena ou se abrandar da pena em relação a isso, vai ser suprimida o cumprimento da pena. A saída temporária é aquelas saídas onde a pessoa tem que sair para um determinado evento e retornar depois. Essa é basicamente a questão da diferença. Então, em relação à pena ser cumprida. Agora, em relação a isso, por que o policial está excluído? Se a questão é de crime. Então, eu compreendo essa situação, acho que se há indulto, ele tem que ser extensivo a todos aqueles que se encaixam num determinado nível de estabelecimento de regras. É lógico que a questão policial ela tem um outro peso porque ele está exercendo o poder de polícia, então a gente tem que analisar isso, mas eu acho que não é por esse motivo que ele deve ser excluído. Perfeito, perfeito. E continuando, a Caixa Econômica Federal vai iniciar hoje a primeira parcela do auxílio emergencial para os pescadores profissionais artesanais de municípios da costa brasileira afetados pelo derramamento de petróleo. Cerca de 65 mil pescadores que estão no registro geral da atividade pesqueira, que tiveram sua atividade prejudicada, poderão receber o benefício de R$ 1.996 pagos em 2 parcelas de R$ 998 cada. E a Receita Federal vai pagar também o 7º e último lote de restituição do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física 2019. O crédito bancário já está disponível nas contas dos contribuintes a partir de hoje. O lote contempla também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2018. Ao todo, 320.606 contribuintes têm direito ao crédito, totalizando 700 milhões de reais. Graninha boa pro final de ano aí também, né? Pois é, e nesse caso dos pescadores, Glaucus, os pescadores precisam estar inscritos no Registro Geral da Atividade Pesqueira, o RGP, para os mais que conhecem aí, em situação ativa nas categorias de peixes, crustáceos, moluscos e outros. O auxílio emergencial não interfere no recebimento do seguro defeso pelos pescadores aí conforme a legislação específica. Sem dúvida. É bom a gente falar aí quem pode e quem não pode, né? Exatamente, mas com certeza esse dinheiro vai fazer muita diferença porque eles foram muito prejudicados realmente. E a Câmara dos Estados Unidos deve aprovar ainda esta semana o impeachment do presidente Donald Trump. Mas isso não significa que ele será afastado do cargo da presidência. A data da votação ainda não foi anunciada. A decisão final depende de uma votação no Senado, casa ocupada por uma maioria republicana, partido do presidente. Para que Trump perca o mandato, 2/3 dos senadores devem votar a favor disso. Mas o líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, já afirmou mais de uma vez à imprensa que seus colegas não aprovarão o afastamento. Não há, portanto, uma suspensão do mandato do presidente depois que o processo sai da Câmara, diferentemente do que ocorre aqui no Brasil. Até hoje, 2 presidentes já sofreram impeachment na história dos Estados Unidos, mas Trump é o primeiro a passar pelo processo enquanto tenta se reeleger no cargo. Antes dele, Andrew Johnson e Bill Clinton tiveram seus processos de impeachment aprovados pela Câmara, mas ambos foram absolvidos pelo Senado e não perderam o cargo. E aí, doutor, você acha que o Trump cai aí antes do fim do ano ou acha que é difícil acontecer? Ele não cai, eu acho que não cai. Mas tem um outro caso que foi do Richard Nixon, que ele,
prestes a ser iniciado o processo, ele renunciou. Eu acho que esse é um caso próximo ao do Nixon, mas acredito que isso não vai acontecer, porque o Clinton, as situações foram totalmente fora do contexto político, né? Mas a questão do Trump, ela é relevante. Sim. E acho que depois do resultado do Brexit agora, que a gente tem um posicionamento do Boris, eu acho que a tendência é continuar com esse radicalismo e colocar essas polarizações, e acredito que ele não saia. Perfeito. Mais uma participação aqui, Glauco. O chute. O Washington Carlos Sena mandando bom dia pra gente, bom dia também. E aí, vamos ver, né? Esperar aí pro ano que vem, pelo visto, né? Pois é, e aqui o que também está em compasso de espera, mas esperamos que agora andando é a Argentina. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, apresentou novas medidas para enfrentar a situação econômica do país. Uma delas irá aumentar os impostos sobre as exportações agrícolas, justificada como urgente para resolver a grave situação das finanças públicas da Argentina, que é uma das maiores em produção e exportações agrícolas do mundo. O aumento na taxação se junta a outra medida econômica anunciada, o aumento no custo para a demissão de trabalhadores. Por 180 dias, quem for demitido sem justa causa terá que receber o dobro da indenização trabalhista. Segundo a agência de notícias EFE, ou EFE, como queira, foram publicados um decreto e uma resolução que alteram a legislação de exportações agrícolas. Pois é, Glauco. Segundo o jornal argentino Clarín, as taxas ficaram aí da seguinte maneira. Trigo, de 6,7% passou para 12%. Lembrando que a Argentina é a principal fornecedora de trigo e farinha aqui do Brasil. Milho aí de 6,7% subiu também para 12%, assim como o girassol. Para a soja, o principal produto de exportação da Argentina, o aumento é gigante. Antes, as exportações de grão pagavam 18%, com a mudança vai para 30%. Qual a sua opinião sobre isso aí, doutor? Eu não sei, quando você penaliza aquele que produz e aquele que pode gerar riqueza, você tem um desencontro de possibilidades. Eu acredito que você taxar a exportação, não é minha área, mas você taxar a exportação, você cria um problema. Será que elas estão tendo resultados econômicos? O resultado financeiro no final do ano é razoável para essas empresas? E a segunda é relativa à imposição de dobrar o valor pago pelas empresas no caso de rescisão dos contratos. Qual é a situação das empresas na Argentina nesse momento? Elas têm capacidade de manter esses empregados ou não? Então, acho que a política não é penalizar, colocar impostos, mas sim fazer com que a economia tenha uma afluência e possam esses mesmos empreendedores terem condições de fazer mais e não penalizar ou colocar impostos nas atividades deles. Eu acredito que seja populista a decisão. Concordo. E não vai levar a um crescimento da Argentina nesse momento. Eu concordo também, principalmente no momento em que a penúria se espalha não só pela Argentina, penalizar ou sobretaxar o produtor fica complicado numa economia que tenta ser globalizada aí. 30% para a soja? 30%, atinge diretamente o Brasil, né? A gente tem um problema aqui no Brasil, a maior mão de obra são de pequenas empresas, pequenas e médias empresas. Se você penalizar essas pessoas com a rescisão, o que vai acontecer? Vai rescindir, vai encerrar o negócio, não vai se pagar e vai aumentar processos. É uma situação bem delicada. Se essa medida fosse tomada no Brasil nesse momento. Concordo com o doutor Popularesco. E olha só, o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, enviou à Câmara projeto de reforma da Previdência. Notícia que nós vamos ver logo após o comercial. Fique com a gente. Pois é, como eu disse, o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, enviou à Câmara projeto de reforma da Previdência do município. O texto já começou a tramitar e tem prazo para emendas até o dia 19 deste mês, dia da última sessão ordinária do ano. Atender um pedido de urgência de Ramute.
O principal ponto da proposta é o aumento da alíquota de contribuição dos servidores de 13% para 14%. Isso deve ser feito porque a reforma da Previdência, sancionada pelo governo Bolsonaro, estabeleceu que os municípios não poderão cobrar alíquota menor do que a prevista para as contribuições do servidor federal, que hoje é de 14%. Outra mudança é reduzir a pensão que é paga em caso de morte do servidor. Atualmente, as pensões são pagas em valor integral dos proventos do funcionário. Pela proposta, seria paga uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria, acrescida de 10% a cada dependente, desde que não seja inferior ao salário mínimo vigente. A proposta ainda passará pela análise das comissões permanentes de Justiça, Redação e Direitos Humanos e de Economia, Finanças e Orçamento. Basicamente, ele está atualizando a Previdência Municipal para se encaixar já nos novos trâmites aí da Previdência Nacional, né? Ele resolveu não esperar aí a famosa PEC paralela, que deve incluir estados e municípios e que vai ficar para o ano que vem. Exatamente. Agora tudo vai ficar para o ano que vem, né? E a PEC paralela resolve alguns problemas. No estado de São Paulo foi feito um projeto que travou tudo, travando orçamento, todas as questões. Vai ser complicado. Então a PEC vai tender a resolver onde não se tem concordância e resolver o problema de Esperamos, né? Igual que você falou que vai ficar para o ano que vem, dia 16, né? Já que a galera lá de Brasília, de São Paulo, das câmaras entram de férias, né? Então, a partir do dia 19 e 20 aí, mais nenhuma câmara, nenhum plenário funciona no Brasil inteiro. Preocupado com isso. Mas se eles trabalharem, eles têm um acréscimo, porque estão trabalhando muito. Exatamente, exatamente. Não vamos nem falar dos bônus. E na sexta-feira, o serviço de compartilhamento de carros elétricos começou a atuar com o valor inicial de R$ 4,90 e cobrança por minuto. A operação iniciou com 5 modelos de planos para usuários. Recém-chegado em São José dos Campos, o serviço conta com 5 veículos que devem ser deixados dentro da área de abrangência, que, por enquanto, fica somente no centro, Vila Ema e no Jardim Aquários. Os condutores podem trafegar onde quiserem, desde que, ao final da viagem, deixem um veículo em um destes pontos. As áreas de cobertura podem ser conferidas no aplicativo responsável pelo serviço, o Bip Bip. Confira o vídeo. Olá pessoal, chegaram os veículos elétricos compartilhados. Agora você possui um veículo elétrico. Você vai poder usar e pode se deslocar para onde você quiser. Quiser ir para São Paulo, para Jacareí, para Caçapava, dar uma volta e devolver o veículo dentro da área de abrangência, assim como funcionam os patinetes e as bicicletas. São os veículos compartilhados e elétricos, 100% elétricos, sustentabilidade. Mais uma iniciativa da São José Sustentável. Nós já tivemos os 30 carros da Guarda Municipal, os pneus utilizados no asfalto da Via Cambuí, uma série de patinetes, as bikes, uma série de ações e agora o carro elétrico compartilhado, a cultura do compartilhamento. Oh, que bacana. Legal esse negócio do carro elétrico, bem interessante. E São José, como de costume, na vanguarda de tecnologia e tudo mais. E amanhã você vai conferir a matéria completa aqui, feita pela Gabi e pela Carol. Caso você não tenha notado, a Carol, que sempre está aqui comigo na bancada também, estava lá dentro do carro enquanto o prefeito Felício Ramute falava aí pra gente. Então amanhã você confere a matéria completa. Estamos ansiosos aí, Carol. Bacana isso daí. Já testaram o carro elétrico? Não? Ainda não. Eu testei, mas não aqui no Brasil, mas é muito interessante. É um carro de um pedal. Você acelera, ele anda, você tira o pé e ele para. Então é muito interessante, é uma forma de dirigir diferente. É muito... Sabe que me assustou muito bom? Eu não testei, mas já andei no carro elétrico. O silêncio. Não tem barulho. É esquisito. Barulho é o do pneu. Você anda, você para. Você tem que se adaptar. Sim. É uma forma de dirigir diferente. E é porque ele é muito rápido. Ele tem controle de aceleração, né? Mas é interessante. Acho que isso a gente tem que... São José, na minha opinião, deveria ser a capital do carro elétrico no país. Não tem dúvida. Muito legal. E fazendo uma continha rápida aqui, Glauco, ó.
uma horinha aí, 60 centavos o minuto, daria, por exemplo, daqui a São Paulo, uma hora, calculando o básico, R$41, e volta R$81,80. Então não é tão caro assim, né? Pensando que se você fosse pagar gasolina, né, e etc., daria praticamente o mesmo valor. É mais uma opção que a gente estava comentando aqui na semana passada para o transporte público joseense, que já tem o tradicional transporte público, ônibus, patinete, os aplicativos que aqui em São José são regularizados e agora o carro elétrico compartilhado. Isso aí, muito bacana. E outra coisa, pelo menos por curiosidade, vai lá e tenta, que deve ser muito legal. Lembrando que todo mundo tem que ser habilitado. Exatamente. Não é aquele patinete que cata lá e sai andando, não, né? Muito legal, um comentário da Ana Souza, muito obrigado pela sua participação. Ana Souza falando que a primeira cidade do Brasil a ter carro elétrico compartilhado foi Recife, muito legal. E olha que legal também, Ana Souza, São José dos Campos é a primeira cidade do Brasil em que o carro elétrico, você pode sair da área de abrangência. Então você pode ir para onde quiser com o carro, desde que devolva aqui. Essa é a nossa diferença aí para Recife. É isso aí. Agora, a coisa que a gente não gosta muito, mas a gente tem que falar. Foram enterrados na manhã de ontem os corpos de 4 vítimas que morreram após deslizamento de terra em Campos do Jordão. Uma mulher de 53 anos e 3 crianças ficaram soterradas após forte temporal atingir a cidade na sexta-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiro, as 3 pessoas são da mesma família. A avó foi encontrada logo após o deslizamento. Os corpos dos irmãos foram encontrados no fim da madrugada de sábado. Na mesma casa, 4 crianças e uma jovem de 20 anos foram retirados dos escombros após o deslizamento. Já a outra vítima, um menino de 1 ano e 11 meses, acabou morrendo soterrado no bairro Monte Carlo. Ele chegou a ser socorrido em parada cardiorrespiratória, mas não resistiu. Seus pais foram socorridos com ferimentos considerados leves. A história se repete em Campos do Jordão, né? Uma cidade aí conhecida por sua altura, né? Uma cidade de serra. E é triste que o verão aí não começou ainda e exatamente. Já temos aí notícias de deslizamento, né? Tem que parabenizar sempre o trabalho do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, numa situação dessas que é muito difícil, mas a gente espera que notícias como essa não se repitam aí ao longo do verão, né? Esperamos sinceramente, porque infelizmente Campos do Jordão já tem quase uma tradição a respeito disso aí, e a gente espera profundamente que as atitudes sejam tomadas para prevenir, lamentar e fazer luto oficial de 3 dias, com todo respeito, não adianta nada. Continuando, uma gestante de 33 anos morreu após parte do deck em que ela e seu companheiro estavam, desabar em uma pousada na manhã deste sábado na praia de Juqueí, em São Sebastião. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caso foi por volta das 7h30, quando os dois tiravam a foto e o parapeito do deck desabou. O casal acabou caindo aproximadamente 10 metros em uma área de rochas. Os dois foram socorridos por bombeiros, pelo Grupamento Marítimo da Corporação e pelo SAMU, em estado grave, ao pronto-socorro de São Sebastião, onde a gestante e o bebê acabaram não resistindo aos ferimentos. O homem segue internado. O casal é de São Bernardo do Campo e passava o dia no litoral norte. As circunstâncias do desabamento devem ser apuradas. Tudo errado, né? Sim, a gente tem que sempre ressaltar aí que às vezes as normas de segurança aí, a gente não sabe qual é o caso específico dessa tragédia, mas as normas de segurança têm que ser seguidas, né? Vistoria de casa, vistoria do deck, o engenheiro responsável pela obra também tem que ser ouvido, mas é triste, mais uma notícia, mais uma vez próximo ao verão, a gente espera aí que para o fim de ano, que muitos turistas vão aí para o litoral através de Airbnb ou de pousadas, que a rede hoteleira se prepare também na segurança, né? O Douglas, aliás, a respeito, doutor, não sei se o senhor já participava da bancada conosco aqui, acho que foi no começo do ano, ou aí pelo meio do ano, nós lemos aqui uma matéria a respeito do aumento de casos fatais quando vai se tirar selfie no mundo inteiro. Existe um levantamento por organizações internacionais que esse número tem crescido exponencialmente nos últimos tempos
exatamente por causa disso. É a falta de cuidado, eu queria tirar uma foto mais legal e tal. Nós lemos uma matéria esse levantamento, ano, sim. um levantamento. Então, você chegando cuidado, muito cuidado, um caso absolutamente trágico, uma tragédia. E a nossa redação lembrou aqui que o deck que cedeu, segundo a Defesa Civil, estava deteriorado pela maresia, ou seja, foi uma falta de responsabilidade Tudo das errado, pessoas, né? que eram responsáveis por isso aí, né? Constrói e esquece de cuidar, né? Nossa, Exatamente. Muito triste. Vamos mudar um pouquinho de astral aqui, vamos falar de sorte. Olha só que bacana. Um apostador de Taubaté comprou um bilhete sorteado e ganhou o prêmio de R$500 mil pela Loteria Federal da Caixa Econômica neste sábado. De acordo com a Caixa, o vencedor comprou o bilhete na Praça Santa Terezinha e os números sorteados foram 95.879, que eu não sei, é bicho isso aqui, não tem um bicho no final? Não sei, não sou um apostador assíduo aí, não. Deve ter. O próximo sorteio da Loteria Federal deve acontecer na quarta-feira, dia 18. Olha, o Vale aqui, o pessoal tem sorte. É a terceira notícia que a gente já dá de apostadores do Vale ganhando, hein? É mesmo. Só falta a gente agora. Só falta o pessoal aqui da bancada aqui Eu do não São José ganhei, ganhar. não. Jogando? Estou jogando pouco, muito menos do que eu gostaria, inclusive. Rápido comercial e a gente volta com o tempo, o esporte e, claro, uma entrevista especial já em nossos estúdios aqui. Eide Nogueira, educador físico, e nós vamos falar a respeito das corridas de fim de ano e, claro, o combate ao sedentarismo. Logo após o comercial, fique com a gente. Pois é, e voltamos com o tempo. Parece hoje, já logo pelo começo da manhã, que vai esquentar mesmo aqui dos altos da Cassiano Ricardo. Céu azul e brilhando. Mas vamos saber como é que fica o tempo para hoje e para o comecinho dessa semana com Raquel Franco. Bom dia, Glauco Turzi. Hoje o dia deve ter temperaturas elevadas e aumento de umidade e nebulosidade no fim do dia, devido à aproximação de uma frente fria. A temperatura máxima prevista para a capital paulista e também para o litoral é de 35 graus. No Vale do Paraíba, máxima de 36 e na Serra da Mantiqueira, máxima de 31 graus. Devido ao calor e à umidade, a previsão é que a partir do final da tarde e durante a noite ocorram pancadas de chuvas isoladas, podendo vir acompanhadas de raios e também de rajadas de vento. Raquel Franco, direto da Sala do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Raquel Franco, seja bem-vinda. E muito obrigado a todo mundo aí, o Tempo Vale também. E vamos ao esporte. Olha só, susto, mas com vitória. O Vôlei Taubaté venceu o Minas por 3-1 e segue com 100% de aproveitamento na Superliga Nacional, com 8 vitórias em 8 jogos. Com o triunfo, o time da região, comandado pelo técnico Renan, se mantém na primeira posição com 24 pontos conquistados. Agora, os taubateanos voltam a jogar na quarta-feira, quando visitam o Sesc, lá no Rio de Janeiro. E olha só, hoje tem jogo duro. Vindo de 3 derrotas seguidas, o São José Basquete enfrenta o líder Flamengo às 20 horas no ginásio da Tijuca, também lá no Rio de Janeiro. A equipe joseense ocupa atualmente a 14ª posição, já fora da zona de classificação para os playoffs, com 15 pontos conquistados. Uma campanha de 3 vitórias e 9 derrotas. Pois é. E as bolas rolaram. A UEFA, que é o Comitê de Esporte Europeu, sorteou hoje de manhã os confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. A cerimônia ocorreu na sede da entidade em Nyon, na Suíça. Os confrontos de mais destaques serão Borussia Dortmund da Alemanha e Paris Saint-Germain da França, Real Madrid Espanha e Manchester City da Inglaterra, Atlético de Madrid da Espanha e Liverpool da Inglaterra. Os confrontos
serão realizados em 4 semanas entre fevereiro e março. Os times que ficaram na primeira colocação de seus grupos disputarão os jogos de volta em casa. E para encerrar, uma notícia de ouro para nossa região. Após vencer o primeiro jogo por 23-19, no sábado, o Handball Taubaté empatou com o Pinheiros ontem por 20-20 e conquistou o tetracampeonato brasileiro da modalidade. O time foi campeão antes em 2012, 2013 e 2016. Nos dois últimos anos, foi vice contra o time da capital. Agora conseguiu aí dar o troco no rival, com o qual mantém a hegemonia da modalidade no país. Este foi o segundo título conquistado pelos taubatianos em 2019. O outro foi há menos de um mês atrás, quando a equipe superou o Emecal por 23-19 e conquistou o tricampeonato estadual. Então, Taubaté tá mesmo aí botando para quebrar em esporte, hein? Sim, Tá Taubaté. muito bom, né? Cidade taubatiana aí, vôlei, handball, o pessoal tudo mandando ver lá em É Taubaté. isso aí, parabéns aos taubatianos aqui, a nossa Caroline aqui já está até dando risada lá, toda taubatiana, né? Parabéns a todos vocês mesmo. E olha, gente, chegou o final do ano e tem uma coisa, novos, velhos, mais ou menos, interessados, nem tão interessados, conhecem que é a tal da Corrida de São Silvestre. Muito menos por ser um evento atlético, é conhecido como um marco nessa passagem de ano que já faz parte do calendário dos brasileiros. Independente dos grandes atletas que vêm do mundo inteiro para participarem dessa prova, tem aqueles brasileiros de fé que vão lá correr também. Só que é preciso se preparar. Hoje nós temos o prazer de receber o Edi Nogueira, educador físico, e que a gente vai perguntar isso daí. É realmente assim, né, Edi? As pessoas já estão interessadas em fazer primeiro uma preparação para mesmo chegando lá, sabendo que não vai disputar com o pelotão de frente, cumprir um tempo legal e fazer um bom papel, pelo menos para si mesmo, né? Edi, seja muito bem-vindo, um prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, muito obrigado. Na São Silvestre, as pessoas vão hoje, né? Esse pessoal que vai mais tranquilo assim, é uma prova para participar. Que você tem as baterias, né? Você larga com a elite e aí depois as pessoas que conseguem fazer um ano muito bom dentro de provas de 21, de 15 quilômetros, eles são classificados e aí vão soltando as várias baterias até chegar no povão, né? Na galera que vai correr mais para curtir aquele evento, Pela né? farra, literalmente. Pela farra, né? Exatamente. Legal. Mas mesmo assim precisa de uma preparação, que é um dia tenso, né? Como esse, de muito calor, né? As pessoas, às vezes chove e aí aquece mais ainda, e são 15 quilômetros, né? Terminando com a Brigadeiro, né? Que é uma subida até a Paulista muito dura. Não é fácil, não. E assim, já está no dia 16 de dezembro, o pessoal brinca, dá tempo de se preparar ainda? Ainda dá tempo de se preparar? Ou já tem que ter, o pessoal já tinha que ter feito uma preparação específica, um pouco maior? Para quem já está fazendo, como é que deve ser esse período de final de ano aí? Ceia de Natal, para essa preparação final para São Silvestre? E para outras provas também, né? Então, olha só, para quem já teve um ano de competições, que se preparou durante o ano todo, ainda dá tempo de fazer um arranjo aí nos treinos para poder fazer a prova. Agora, para quem está sedentário, é suicídio, né? Vai se lesionar. Ainda mais que é dia 31, né? Não tem tempo hábil. Hoje nós temos aí menos de 14 dias para a prova e não dá tempo de você fazer uma preparação muscular, fisiológica para poder fazer isso. Sim, quase né? impossível. 15 quilômetros. Sair com né? o povão lá atrás e ir andando, né? Se for fantasiar de alguma coisa. Se for andando, dá, né? Andando chega na Paulista. Chega, isso aí. Mas, assim, para ter às vezes a gente compete, os objetivos são pessoais. Eu fiz uma prova, então eu quero fazer um tempo menor. Aí o objetivo é pessoal seu. Mas eu já fiz 4 São Silvestre.
Olha só. Caramba. Não dá para correr. Você encontra pessoas que você não via há muito tempo. É uma festa. É assim, porque chega uma hora que você vê, as pessoas vão ser 2 quilômetros andando, né, para não cair e não se machucar, não ser atropelado. E aí depois é que você começa a correr um pouquinho, aí desce a consolação, e aí que você começa. Quando você pega 23, aí a coisa anda. Enquanto isso, não tem como. Você falou uma palavra muito interessante aqui de sedentarismo, né? Como é que a gente faz para acabar com o sedentarismo? Por exemplo, uma pessoa que nunca correu, assistiu a maratona de São Silvestre esse ano e fala, putz, ano que vem vou acabar com isso. Precisa ter uma rotina, né? Então, eu tenho uma metodologia de trabalho que ela é inovadora no sentido de preparar a pessoa para algum esporte para sair do sedentarismo. Se você nunca correu, então você vai começar a andar, aí você vai fazer o seguinte, vou andar 15 minutos, vou fazer um trotinho de 2 minutos. Pô, 2 minutos é muito, não, faço de 1. Então eu ando de novo, mais um trotinho, ando de novo. Vai chegar um momento aí no mês, no ciclo de treinamento dele, que ele vai estar correndo, fazendo um trote leve. Não colocando ritmo, mas aos poucos ele vai conseguir isso. Um resultado disso nós tivemos na academia ao ar livre. As pessoas foram para a academia ao ar livre, começaram a praticar atividade física, alongamento, um exercício e tal, mais os articulares, né, circulares, e depois as pessoas começaram a ir para a academia. Certo. Porque é um processo. Por isso que eu falo assim, muitas vezes você vê as pessoas no parque, no Vicentino Aranha e tal, caminhando. Todo dia o cara caminha. Faz 1 ano que ele caminha. Está perdendo tempo. Já o objetivo fisiológico não existe mais. É mais psicológico, né? Assim, convívio social, né? Se relaciona, mas fisiologicamente não tem mais função. Então ele está andando só por andar. O exercício ele precisa contemplar 4 coisas: intensidade, duração, frequência e sobrecarga. Se não tiver essas 4 itens, não adianta. Até para não ter o processo contrário também, né? A pessoa que não fez nada o ano inteiro, chega de uma vez só, corre 15 km, se lesiona e fala, pô, isso não é para mim, né? Eu não nasci para isso, né? Acaba desistindo, né? O exercício ele tem que ser prazeroso, né? Às vezes a gente se pega nessa de gerar uma intensidade de trabalho para poder criar uma musculatura e aí você acaba desistindo no meio do caminho. Hoje eu não vou para academia, tenho que fazer aquele treino monstro. Então você acaba desistindo. Então o exercício ele tem que ser prazeroso. Tem épocas que você dá uma intensificada e tem épocas que você vai tranquilo. E com relação aqui, o Eide, que eu acho um fator muito importante a gente pode observar nos últimos tempos aí. As provas, hoje existe um calendário anual de provas, a gente falou da São Silvestre aqui, que é uma, mas hoje existe um calendário de provas no Brasil inteiro, na nossa cidade, aí e tal. Elas acabaram se servindo como um grande incentivador contra o sedentarismo também, né? Exatamente. Porque a prova não é um teste, mas o nome prova é para se colocar em avaliação. Então tem um caráter muito positivo com relação a isso também, não tem? Sim. São José, antigamente, eu sou da época, quando eu comecei aqui, a gente tinha 2 provas por ano, né? Hoje a gente tem um calendário muito extenso, prova famosa como Eugênio de Melo, a própria corrida da virada que virou, no início era São Silvestre Joseense, eu fiz essa primeira prova, eu e o Marilson Marangoni, e foi uma prova linda que as pessoas começaram a investir mais nesse trabalho, né? E hoje você tem aí um calendário que propicia que a população não fique sedentária. Exatamente. Então você tem espaços maravilhosos. Ontem eu estava correndo lá no Ribeirão Vermelho, um lugar maravilhoso para fazer corrida. Você tem subidas, descidas, plano. Então São José é uma cidade muito privilegiada nesse sentido. As pessoas hoje têm orientação de profissionais nesses espaços, né? Tem a própria academia ao ar livre, fornece professores e assim, a gente tem hoje um acesso muito grande, né? As próprias academias low cost que vieram para abrir esse mercado, né? A gente tem muito espaço de atividade física por um preço baixo, um baixo custo. Então, hoje é muito mais fácil a pessoa fugir do sedentarismo e tem incentivo, né? A gente tem uma mídia aí que trabalha muito em cima. O exemplo é Taubaté agora, que vem ver. Eu fiz faculdade em Taubaté e Taubaté sempre apoiou o esporte e hoje está voando. A gente leu as notícias aqui, né? Arrebentando. E de uma coisa muito importante também, a gente está indo para
o final aqui também da entrevista, desculpe o nosso tempo, mas você vai voltar várias vezes, é isso. É meio pequeno aqui, mas é muito importante que você tenha qualidade para fazer isso daí, né? Sim, você falou ser prazeroso. Isso, seja prazeroso e procure um profissional. Hoje existem sim profissionais, porque às vezes no afã de falar, não, eu peguei, eu vi na internet e tal, você acaba se machucando e aí o desestímulo é total quando não causa uma lesão até mais séria, né? Então tem que fazer com ordem isso daí, né? Olha só, a gente está levantando um movimento aí global para fugir do sedentarismo. Sedentarismo nunca mais. Você pode conferir nas minhas mídias sociais aí, no Instagram. E o nosso objetivo é fazer com que as pessoas entendam como é importante você ter um profissional. É a orientação de um profissional. O Brasil ele está num nível de sedentarismo altíssimo. Então hoje a gente tem que fugir desse programinha pronto de Instagram. Né? Porque na realidade no Instagram o cara quer fazer uma coisa que é absurda, né? Para uma pessoa que não tem conhecimento, vivência física, que não tem um histórico de atividade. Humano, cada caso é um caso. Né? Cada caso é um caso. Nós somos seres, aqui nós temos 4, 6, 7 pessoas diferentes uma das outras, não só no aspecto físico, mas no fisiológico, no DNA, na natureza mesmo. Então o que acontece? As pessoas pegam um exercício pronto, triarticular, que usa 3, 4 articulações, e aí vão fazer na academia, sendo que ele não sabe fazer um agachamento simples. Entendeu? Eu aprendi uma coisa na faculdade assim importantíssima, que é você parte do básico para o complexo e nunca o contrário. Hoje o que está se vendo é isso. O cara quer fazer uma coisa complexa que ele não tem condição de fazer para... Olha, eu estou fazendo para se mostrar, para aparecer, para alguma coisa. Mas isso é extremamente prejudicial. O exercício feito da maneira correta, ele vai gerar prazer. Eu até falei esses dias sobre o corpo, quando em atividade, ele libera algumas substâncias, a endorfina, a noradrenalina, que são prazerosas, né? Que vai te dar... No momento que você está fazendo, é extremamente cansativo. Mas quando você termina, você fala, nossa, valeu a pena. Valeu a pena. E aí você volta, e vai chegar um momento que você vai estar feliz com aquilo. Né? Não tem a menor dúvida. A orientação profissional é fundamental. Não tem dúvida. E de outra coisa, você falou aí, tem um Instagram que a gente pode te acompanhar, como é que é o... Isso, o meu Instagram é Eide Nogueira, né? EID Nogueira, personal. EID mudo. D mudo, tá, 3 letras. Tá. E lá tem várias dicas de como fazer, como proceder durante a atividade. Hoje nós temos aí um número de profissionais da saúde muito grande, né, que pode auxiliar, são parceiros meus também. Né? E para entrar em contato com você via esse Instagram também? Ou tem isso, lá tem meu e-mail, meu contato, meu WhatsApp, né, e é muito tranquilo. Muito legal. Poxa, Eide, olha, a despeito de você ter desiludido eu e o Douglas aqui, que ele fez a pergunta a meu pedido, esperando que a gente ainda conseguiria se preparar aí para São Silvestre, então esse ano não vamos. Olha, esse ano não tem desculpa, agora ano que vem não tem. Exato, eu não tenho mais. Mas não. já vamos começar a preparação para o ano que vem, pô, né? Podemos Então, fazer uma prova aí. Em março tem o Xterra Ilhabela. Vamos. Então, em janeiro a gente conversa, Eide. 28 praias, tem muitas provas aí. Promessa de ano novo? Promessa de ano novo, isso. A gente faz tantas promessas, Eide, a gente agradece demais. Já adiantando aqui a você e a toda a sua família também, um ótimo Natal, um grande ano novo, muita paz, muita saúde, que o resto a gente inventa. Amém. É ou não é? Isso Muito mesmo. obrigado pela sua participação. Prazer e Feliz Natal aí, boas festas e vamos começar a treinar. Vamos começar a Bora treinar. treinar. Eu sou da época ainda que houve, há muitos anos atrás, uma campanha no Brasil, onde já havia uma preocupação com isso. E essa campanha foi a famosa Mexa-se. Você lembra disso daí? Sim, sim. E foi uma campanha que foi muito interessante. Esperamos todos que essa nova campanha aí a respeito contra o sedentarismo emplaque também. Para você que nos acompanhou nessa edição de segunda-feira, nosso muito obrigado e já o convido para mais uma edição do Abre Aspas amanhã. Ótima segunda-feira e até lá.